Amém, queridos? Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Não há perdão de pecado. Amém? Amém. Para nós entendermos o capítulo 9 da carta aos Hebreus, nós temos que voltar no Velho Testamento. Eu gostaria que você abrisse comigo em 2 livros do Velho Testamento, tudo no Pentateuco. Gênesis capítulo 17, nós vamos entender que as duas alianças são de sangue. As duas alianças, tanto o Velho Testamento, a aliança antiga, o contrato antigo, como o contrato novo, era necessário haver derramamento de sangue. Era necessário, isso era um pacto que Deus fez com o homem, da fidelidade do homem para com Deus. Gênesis capítulo 17, nós vamos ler Gênesis capítulo 17 primeiro, e depois nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 24. Em Gênesis 17, vai falar a respeito da aliança que Deus fez com Abraão. Amém? Amém, queridos? Amém. Gênesis capítulo 17, nós vamos ler o versículo 10, 11 e 12. Versículo 10: Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Todo mundo sabe o que é a circuncisão aqui? Amém. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Amém? Foi a primeira aliança que Deus fez com Abraão. Abraão, patriarca da fé, houve essa aliança, e essa aliança ela já tinha derramamento de sangue. Por quê? Porque o menino com 8 dias de nascido, na circuncisão, era ali cortado o prepúcio, né, que era a ponta nós sabemos que a ponta do pênis da criança era cortado como símbolo de aliança. E ali, quem fazia aquele tipo de cirurgia na época, espremia para que saísse sangue. E aquele ato, ao 8º dia, a criança com certeza chorava, mas era um ato que era um ato de aliança, e tinha que fazer isso. Poderia a mãe chorar ou não? Ah, meu filho não vai fazer isso, faria sim. Por quê? Porque era a ordem de Deus. Então todo macho nascido, menino, quando desse 8 dias tinha que fazer isso, irmão. Imagina a dor, o grito, a mãe desesperada, mas tinha que fazer, porque tinha que derramar sangue. Essa era a aliança, a primeira aliança entre o homem e Deus. Então tinha esse pacto. Amém? Amém. Então não tinha como, isso tinha que acontecer. De todo jeito, houve um fato quando Josué vai entrar em Canaã. Ele pede para que todo mundo, antes de entrar em Canaã, passe por esse processo, porque era o processo de santificação. O processo da circuncisão era chamado processo da santificação da aliança com Deus. Quem, por exemplo, não fizesse isso, estava sujeito, por exemplo, a não chegar na terra prometida, porque ele poderia ser atingido de qualquer praga. Qualquer praga, qualquer peste atingia essa pessoa que não fosse circuncidado. Então Abraão, ou qualquer líder israelita, ele guiava o povo para esse sistema do derramamento de sangue pela circuncisão. Tá fácil de entender, irmãos? Primeira aliança foi feita de sangue, foi com Abraão, entre Abraão e Deus. Êxodo capítulo 24.
versículo 7. Êxodo capítulo 24, versículo 7. Amém? E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Amém? Amém. Então o que acontece? Depois que o tabernáculo ele foi estabelecido, Moisés pegou o livro da lei, e continha a lei, que eram os 5 livros. Qual que eram os 5 livros? Quem lembra? Vamos lá, tem alguém que lembra? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio. qual é o outro? Números. E Números. 5 livros. Esse livro, Moisés abre esse livro, ele lê esse livro. Antes dele entrar no tabernáculo, no lugar santo, ele pega, joga sangue em cima desse livro. Ele joga aquele sangue, ele salpica aquele sangue em cima do livro. E depois de salpicar o sangue no livro, ele começa a salpicar o sangue no povo, que era um sinal de santificação e que a aliança de Deus estava de pé diante daquele povo. Então aquele povo sai daquele arraial, tudo santificado por Deus, porque fazia parte do trato de Deus. Então não tinha como quebrar. Desse jeito o povo andava debaixo da nuvem de bênção e da proteção de Deus por causa da aliança de sangue. Então muitas vezes nós não entendemos, quando nós não conhecemos a história, nós falamos: meu Deus, para que Jesus sofreu tanto? Para que era necessário derramar sangue? Por que ele já veio, ele próprio se entregou e estava? Não, mas tinha que haver o quê? Derramamento de sangue. Porque para santificar o povo no Velho Testamento, a função do sacerdote ou do profeta maior, que era Moisés, era lançar sangue sobre o povo, sobre os utensílios do templo e sobre o livro da lei. Era tudo com sangue. Sangue de bode, sangue de novilha, sangue de bezerro, mas tinha que ser sangue, um sangue de um animal que não fosse manco. Por exemplo, o animal não poderia ter uma perna quebrada. O animal tinha que estar perfeito. Aquele animal, ele era apresentado diante de Deus, e o sangue daquele animal, ele era aspergido sobre todo o utensílio e todo o povo. Amém? Está fácil de entender aqui, meus irmãos? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Vamos para Hebreus capítulo 9, versículo 13. Glórias a Deus. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a Deus, para servirmos ao Deus vivo. O que seriam essas obras mortas? Alguém poderia me explicar? Tem uma base mais ou menos do que seria isso? Irmão, não tenha vergonha, aqui nós estamos no culto de ensinamento da palavra. Você teria mais ou menos a base do que seriam essas obras mortas? Não, então eu vou explicar, tá? Todo tipo de sacrifício que foi feito, rituais, comida, todo tipo de rito, toda cerimônia que havia para que você tivesse contato com Deus, tudo isso depois da morte de Cristo passou a ser chamado de obras mortas.
Hoje, na atualidade, por exemplo, não vá se chatear comigo aqui, mas alguém, por exemplo, que costuma ir para o monte, na condição de querer receber algo de Deus, porque ela foi para o monte, e no monte Deus falou com ela, isso é chamado obras mortas. Agora tem o outro lado bom. Se você for para o monte, porque você gosta de ir para o monte, não tem problema nenhum. E se você acha legal lá no monte, você se sente melhor para orar com Deus, irmão, vá para o monte, pode ir. Agora, se você for para o monte no intuito de receber alguma coisa de Deus, você está perdendo o seu tempo. São chamados de obras mortas. Por quê? São sacrifícios que Deus ele já fez por você. Glória. Deus, todo tipo de sacrifício que existia na antiga lei, que hoje as igrejas trazem para dentro da igreja de Cristo, são chamados de obras mortas. Tudo aquilo que você for fazer hoje, visando lucro espiritual, benefícios espirituais, são obras mortas e vãs, elas não servem de nada. É isso que o autor está falando aqui. Quantos entenderam? Amém. Então tudo que você vai fazer hoje, faça porque Cristo já fez, e o sacrifício dele foi único e verdadeiro por você. Hoje você é santificado através do sangue do Senhor. Amém, querido? Amém. Amém. Aleluia. Versículo 15: por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, diz amém, Amém. a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, quer dizer, a morte dele, das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, aleluia, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive o testador. Então quer dizer, enquanto Cristo estava vivo, ou enquanto ele não tinha vindo ainda, a lei ela imperava muito bem. Por exemplo, era a lei que cuidava do povo. O povo reclama da lei, mas a lei veio intervindo aquilo que ia ser feito por Cristo. Enquanto a lei ela cuidava do povo, Cristo não poderia estabelecer a sua graça, porque aconteceu muitas coisas em benefício da lei que operou milagre no meio do povo. As coisas que aconteceram no deserto, se o povo não tivesse direção, o povo tinha se perdido. Irmão, uma igreja sem direção, ela está perdida. Uma empresa sem direcionamento, ela se corrompe. Um país que não tem direção, ele também se corrompe. Então a lei, ela cuidava do povo de Israel, mas hoje não é mais a lei que cuida de você, mas sim a graça generosa de Jesus Cristo. É por isso que quando você vem num culto, irmão, você venha cheio da graça de Deus e saia cheio da graça de Deus. Porque todas as obras mortas que era para eu e para você fazer, era para mim e para você fazer, hoje você não precisa mais fazer. A única coisa que você precisa é crer que o sangue de Jesus te purificou de todo pecado, todo tipo de pecado. Amém? Amém. Pelo que, versículo 18, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Lembra do que eu falei? A primeira aliança ela continha sangue. Ela começou com o sangue dos primogênitos, depois ela passa a ser sacrifício com os animais, mas de todas formas tinha que ter sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Lembra que eu li em Êxodo que ele aspergiu o sangue sobre o livro, sobre o povo para a santificação? Olha o resultado aqui no versículo 20, dizendo: esse é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue da, e sem derramamento de sangue
não há remissão de pecado. Fica de pé. Então o sangue de Jesus, ele nos purificou de todo o pecado. Amém. Sabe, irmão, a humanidade tem que entender isso. A humanidade ainda tem aquele sentimento, às vezes até, tem uns que têm até raiva dos judeus. Tem uns que falam, como que pode aqueles malignos, Pilatos, olha só, olha como a nossa mente, irmão, ela é pequena. Como é que pode Pilatos? Como é que pode os reis o rejeitaram? Ele foi até Herodes manda ele de volta. Ele chega até o governador lança ele na mão dos religiosos. Irmão, ali havia um plano, aonde o cordeiro sem mácula precisava passar. Foi o sangue de Jesus na cruz, aquele sangue verdadeiro, puro, que purificou a humanidade. Sabe, irmão, todos aqueles que creem no sangue de Jesus, nessa noite eles podem ser curados de qualquer enfermidade. Amém. Aqueles que creem no sacrifício de Jesus, irmão, não saem quebrando cabeça na igreja, sabe, preocupado se vai ser abençoado, preocupado se Deus vai curar. Irmão, o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. Amém. Sabe o que quer dizer isso? Eu já falei isso aqui umas 4 vezes. É você se apresentar diante de Deus sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Aí você vai falar, olha pastor, e a humanidade que continua no pecado? Irmãos, eu tenho uma má notícia para eles. Se eles não reconhecerem o sangue do Senhor Jesus, o único que purifica pecado, eles estão perdidos. Mas segundo o amor e a misericórdia do Senhor, enquanto houver fôlego, há salvação. E enquanto houver, por isso que há uma necessidade muito grande, primeiro, de saber que o sacrifício de Cristo não foi uma obra do acaso. Ele não foi para a cruz porque ele entrou no meio dos religiosos e começou a persuadir ou começou a acusar, nada disso. O sangue dele foi um projeto de salvação, onde toda a humanidade está debaixo do sangue de Cristo. Todos aqueles que reconhecem o sangue de Cristo é purificador, é como se ele estivesse jorrando do sangue dele e purificando toda a humanidade. Então você é puro por causa do sangue de Jesus. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse derramado uma gota de sangue, você não estaria salvo. Não estaria, porque na nova aliança haveria o derramamento de sangue. Para haver remissão, para haver a compra do seu pecado. Jesus, ele comprou o seu pecado. E não foi com ouro, não foi com prata, e não foi com nada corruptível, mas foi com o seu sangue. Aleluia. Amém? Estenda as tuas mãos. Soberano e eterno Deus, nós reconhecemos que o teu sangue é purificador. Nós reconhecemos que foi através do teu sangue